ferramentas, né? Eu achei bem interessante. Vi não. Pois é, olha, tem essa opção de abrir um JAM, né? Eu acho que é um documento de digitação compartilhada. Tem agora esse controle de organizadores, adicionar pessoa, deixa eu ver isso aqui. Controle de organizador, talvez permitir a entrada de pessoas, né? Compartilhar tela, enviar chat. São as permissões para os outros membros, né? E tem um chat que você pode desativar o chat também. É bem interessante isso. Ok, voltando aqui. Vamos analisar a posição relativa entre essas retas, né? R1 e R2. A primeira coisa que eu pergunto... Estão os principais resultados de YouTube. Só um instante. Ok, Google. Me diga uma coisa, que tipo de equação de reta é essa? Essa Ela é a equação paramétrica? Paramétrica. E essa outra daqui? Paramétrica também, não é? Perfeito. Olha, ele nesse caso aqui usou H e nesse outro caso aqui ele usou T. Por que isso? Porque são retas distintas, né? E eu não sei se vocês lembram, pode ser qualquer número, que esse H ou esse T são os parâmetros, onde H é o parâmetro da reta 1 e T é o parâmetro da reta 2. Aí a segunda pergunta que eu faço, qual é o vetor diretor dessa reta R1? Dessa aí é 1, 2 e menos 1? Exato. 1, 2, menos 1. E dessa outra aqui? 3, menos 2 e 1. 3, menos 2 e 1. Aí, como é que eu verifico se elas são paralelas? Se esses vetores são paralelos. Vou chamar aqui esse vetor de U. Tem um jeito, vocês sabem? Pera, pode repetir, Ronildo? Como é que eu sei, como é que eu verifico se esses dois vetores são paralelos? Se U e V são paralelos. Se um é múltiplo do outro. Exato. Então, qual é a estratégia que eu posso fazer aí? Você divide coordenada por coordenada. André, parabéns. Se você tivesse pagando essa disciplina mesmo, dava um 10 agora. É isso, é coordenada por coordenada. 1 sobre 3 tem que ser igual a 2 sobre menos 2. A gente sabe que isso não é verdade, né? Então, automaticamente, se uma dessas coisinhas mudar, então os vetores não são paralelos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você tivesse 1, 2 e menos 1, e esse aqui é um vetor qualquer. Vou chamar o vetor M. E se você tivesse um vetor N igual a menos 3, menos 6 e 3, eu pergunto, esses dois vetores são paralelos? Sim. Sim, por quê? Porque se eu dividir coordenada a coordenada, sempre vai dar o mesmo valor. 1 dividido por menos 3 é igual a 2 dividido por menos 6, que é igual a menos 1 dividido por 3, né? Nesse caso, ambas as situações vai ser igual a menos 1/3. Então, como esse vetor aqui, quando eu fiz isso, deu diferente, eu concluo logo que eles não são paralelos. Sendo eles não paralelos, só existem duas possibilidades, deles serem concorrentes ou deles serem, dessas duas retas serem concorrentes ou delas serem reversas. Aí observa uma coisa, deixa eu voltar nesse desenho. Se eles forem concorrentes, vamos ver o negócio, olha. Eu tomo um ponto de U, como é que eu... Pronto, eu tenho a equação dessa reta aqui, né? Eu tenho a equação dessa outra reta aqui. Deixa eu apagar isso aqui, está muito bagunçado. Opções de ponteiro aqui. Vamos atentar essas duas possibilidades aqui. Imagina o seguinte, eu tenho esse vetor diretor daqui, eu tenho esse vetor diretor daqui, e se eu criar um terceiro vetor composto por uma combinação linear, né?
Ou seja, eu pego um ponto daqui, um ponto A dessa primeira reta, e eu pego um ponto B dessa outra reta, e crio um terceiro vetor, aí me diga uma coisa. Esses três vetores, eles são coplanares ou não coplanares? Ou seja, eles estão no mesmo plano ou não? Eles estão no mesmo plano. Exato. Se eles estão no mesmo plano, quando eu fizer o produto misto, ou seja, quando eu tentar calcular a área do paralelogramo formado por esses três, a área do paralelepípedo formado por esses três vetores vai dar zero, né? Porque eles estão no mesmo plano. Agora, se eu pego um vetor aqui, eu pego um outro vetor aqui, né? Um vetor do R1 e R2. Aí eu pego um ponto e pego um outro ponto desse outro. Eu pergunto, esses três vetores estão no mesmo plano? Não. Não. Então, qual é o nosso procedimento? Primeira coisa, verifica se os dois vetores são paralelos. Se forem, automaticamente as retas são paralelas. Se não forem, aí você vai ter que calcular o produto misto de quem? De um vetor, do outro vetor, junto com o vetor formado por um ponto que liga ambos os dois. Se... Por que vai dar zero mesmo? Eu não estou lembrando do produto misto. Ok. Produto misto é uma mistura do produto vetorial com produto escalar. Lembra disso? Sim. Eu não sei se você lembra, mas olha, imagina o seguinte. Aqui você tem um vetor U, aqui você tem um vetor V, e aqui você tem um vetor W. Né? Ok. Então, quando eu faço o vetorial V em módulo, eu estou calculando essa área do paralelogramo. Lembra disso? Sim. Pronto. Quando eu faço... Aí, pronto, eu vou ter a partir disso aqui, né? Ou seja, a interpretação o vetorial V também, não do módulo, vai ser um vetor ortogonal simultaneamente a U e a V. Aí, olha, eu agora vou calcular o produto interno, W interno, o vetorial V. Então, eu estou calculando o produto interno desse vetor aqui com esse outro vetor aqui, né, que é o vetorial V. Até aí, tudo bem? Sim. Para. Repete rapidinho? Ok. Deixa eu apagar aqui. Não, entendi até a parte como você chegou no W. Ok, vamos aqui. Vou tentar relembrar aqui. Ponteiro, pronto. Você tem o vetor U, o vetor V e W. São três vetores dados. Calcular o produto misto é calcular U, V e W, que é a mesma coisa de U escalar V vetorial W. Aí tem umas manipulaçõezinhas que a gente pode mostrar que isso daqui é a mesma coisa de W vetorial U. W escalar U vetorial V. Né? Então, o que acontece? O vetorial V é essa área formada por esse paralelogramo aqui, ou melhor, o módulo dele. Né? Quando eu calculo isso, o vetorial V é criado um vetor simultaneamente ortogonal a U e a V. Aí agora eu vou calcular o produto escalar entre o vetorial V e W. E o que acontece? Eu não sei se vocês lembram que o escalar V tem uma definiçãozinha que é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo. Lembram disso? Lá longe. Vou ter que revisar se alguém mandar os slides. Pronto. Ok. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma brincadeira de trigonometria aqui, a gente descobre que isso aqui é exatamente esse tamanho. Ou seja, essa altura aqui. Essa altura do vetor W, né? Essa projeção de W
em relação ao plano. Então, você tem multiplicando quem? Uma base, que é uma área, versus uma altura. Então, essa altura vai ser exatamente o volume desse paralelepípedo formado por esses 3 vetores. Entendeu mais ou menos? Sim. Pronto. Então... Revisar depois de qualquer maneira. Oi? Eu vou revisar depois de qualquer maneira. Pronto. De todo modo, o que acontece? Se esses 3 vetores eles estão em planos diferentes, ou seja, dessa maneira aqui, a gente consegue construir, olha, um paralelepípedo bem direitinho com volume, concorda? O volume diferente de zero. Sim. Que é o caso desse daqui, das retas reversas. Se as retas forem reversas, o produto misto entre esses 3 vetores, esses 3 vetores estão no mesmo plano, tente fazer aí um paralelepípedo com 3 coisas que estão no mesmo plano, ela não vai ter altura, ela até vai ter área, né? Então a gente sabe que o volume é base vezes altura. Independente da base, se a altura for 0, então o volume vai ser 0. Dessa forma, a gente conclui que se 2 retas forem concorrentes, o produto misto entre eles 3 vai ser 0. Deixa eu mostrar através de um exemplo que talvez fique mais claro, né? Então, a gente tem essa situação aqui e eu quero verificar um produto misto entre esses 3 vetores. Deixa eu só permitir que alguém entre. Vamos aqui, olha. Primeira coisa, extrai o vetor V de um, extrai o vetor V de outro, ou seja, os vetores diretores. Aí tome o ponto A desse daqui, que é quem? É 3, 1 e 2. Tome também o ponto B desse outro aqui, que é quem? 5, menos 3 e 4. Fez isso? Agora, faça um vetor a partir desse ponto, do ponto A até o ponto B, que foi o que a gente fez nessa ilustração aqui, olha. Eu peguei o ponto A, eu peguei o ponto B e criei um vetor, né? Então, eu vou fazer exatamente isso. O vetor AB é escrito por quem? Pelas diferenças das coordenadas. Então, é 5 menos 3, 2, menos 3 menos 1 é menos 4, e 4 menos 2 é 2. Ok. Agora eu aplico o produto misto. Quem é o produto misto? De U, V e W. Então, vou botar nessa ordem. 1, 2, menos 1. O vetor V, 3, menos 2 e 1. E esse outro, 2, menos 4 e 2. Ok. Então, deixa eu ver um negócio aqui. Eu sei que isso aqui vai ser igual a 0. Estou calculando de cabeça isso daqui. Esse aí é o produto vetorial, né? Na realidade, seria quase como produto vetorial, produto misto. Por que o produto misto? A diferença do produto misto para o vetorial é que o vetorial ele precisa de 2. O misto ele vai precisar de 3, U, V e W. E lá em cima ele não vai colocar aqueles IJKs, tá vendo? Entendi. Então deixa eu calcular aqui, mas eu de cabeça sei que isso daqui é igual a 0, viu? Deixa eu mostrar a vocês como isso é igual a 0. Eu vou fazer aquele método. 1 vezes menos 2, 1, menos 4, 2, menos 2 vezes 3, 1, 2 e 2, mais menos 1 vezes 3 menos 2, 2 menos 4. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 não faz alteração nenhuma, então aqui vai dar menos 4, aí menos 4, só que nessa diagonal tem um sinal de menos, menos com menos mais, então aqui zero. Nesse outro, você vai ter menos 2 vezes 6 menos 2, 4. E nesse outro caso, você vai ter menos 1 vezes... Esqueci do parênteses aqui, desculpa. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 mais 6, né? Então, acho que eu errei alguma coisa, provavelmente. Vamos ver o que eu errei.
Menos 12 mais 6? Ah, mais 4, desculpa, 4. Obrigado, porque eu achei que isso aqui era um 3. Enfim, não estava entendendo minha letra. Menos 4? Hã? Não é menos 4? Fica mais 4, porque aqui tem um menos, olha. Eu esqueci que faz Entendeu? menos, a conta de menos. Exato. Então aqui fica menos 8. Menos com menos dá mais. Então fica menos 8 mais 8 igual a 0. Ok. Se deu 0, isso implica dizer o seguinte, que o volume do paralelepípedo formado por esses três vetores é nulo. Ou seja, essas duas retas elas estão no mesmo plano. Então, se elas estão no mesmo plano e não se encontram, implica dizer que elas são concorrentes. Aí pronto. Fiz metade do serviço, mas eu não respondi ainda o que a questão está pedindo. A questão está pedindo para determinar o ponto de interseção. Então, como é que eu posso fazer? Deixa eu copiar essas expressões aqui. 3 mais h, x igual a 3 mais h, y igual a 1 mais 2h, e z igual a 2 menos h. 2 menos h. Isso aqui é a reta R1. A reta R2 é igual a quem? 5 mais 3t, y igual a menos 3 menos 2t, e z é igual a 4 mais t. Ok. Olha, a melhor maneira de encontrar um ponto de interseção, na minha nobre opinião, é você determinar a equação reduzida, porque isso vai diminuir bastante as coisas, né? Então, você encontra a equação reduzida que consegue determinar. Então, vou pegar aqui a equação reduzida desse primeiro caso. Então, como é que a gente faz? Para chegar na equação reduzida, eu preciso primeiro da equação paramétrica, né? Desculpa, a equação simétrica. Então, eu passo para a forma simétrica, que eu concluo que h é igual a x menos 3, h é igual, no segundo caso, h é igual a y menos 1 dividido por 2, e o h é igual a z menos 2 dividido por menos 1. Ok. Então, eu tenho aqui a equação simétrica, né? X menos 3 é igual a y menos 1 dividido por 2, que é igual a z menos 2 dividido por menos 1. Como não tem nada aqui, eu imagino que tenha 1, né? Então fica mais fácil de manusear. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar tudo em função de x. Y menos 1 dividido por 2 é igual a x menos 3. Passo para o outro lado. Y menos 1 é igual a 2x menos 6. Ou seja, y é igual a 2x menos 5. Passei um para o outro lado, tá menos passou mais, então ficou assim menos 5. Agora eu preciso encontrar o z, né? Z em função de x. Z menos 2 dividido por menos 1 é igual a x menos 3. Passo menos 1 para o outro lado, fica z menos 2 igual a menos x mais 3, né? Passo isso para o outro lado. Z é igual a menos x mais 5. Pronto, ok. Então, eu tenho a primeira reta na forma reduzida, que ficou como y igual a 2x menos 5 e z igual a menos x mais 5. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa outra reta aqui, né? É um pouquinho chato mesmo, mas talvez o método mais prático. Vamos lá. Aí eu faço a mesma coisa aqui, eu já vou dar direto, né? X menos 5 dividido por 3 é igual a y mais 3 dividido por menos 2, que é igual a z menos 4. Agora, eu vou deixar também tudo em função de x.
Quando eu deixo em função de x, vai ficar como? Z menos 4 é igual a x menos 5 sobre 3. Então, eu posso fazer assim. Z é igual a x sobre 3, menos 5 sobre 3, mais 4. Eu faço o MMC desses dois aqui, ou uso aquela regrazinha da borboleta que eu ensinei ao pessoal do PIC, x sobre 3, menos 5, aí fica 5, aqui embaixo fica 3 e aqui fica 12, né? Mais 12. Então, 5 vai dar 7, né? Então, se eu não tiver errado, x sobre 3 mais 7 sobre 3. Ok. Ô, Ronildo, Oi. tem como reverter o processo e da fórmula reduzida para a fórmula paramétrica? Tem, bem simples. Eu acho que eu mostrei na aula passada, que é como? Você chama o x de t, aí o y vai ficar quem? 2t menos 5, e o z vai ficar menos t mais 5, ou seja, x igual a t, y igual a menos 5 mais 2t, e z igual a 5 menos t. Aí você pode dizer, mas é uma outra equação. Mas perceba aí, olha, o vetor é o mesmo, tá vendo? Só que ele está trabalhando com outro ponto, né? Que é o ponto 0, menos 5 e 5, que também pertence a essa reta. Né? Como eu acho que eu falei na última aula, existem infinitas equações para descrever a mesma reta. E esse é o problema de corrigir uma prova de geometria analítica, porque você vai ter infinitas soluções. Lembrando que o fato de ser infinitas soluções não quer dizer que todas as soluções vão ser certas, né? Existem também infinitas soluções erradas. Alô? Oi, tá me ouvindo, não? Tô. É que eu caí aqui. Ok, então só voltando aqui, a gente precisa agora só do y, né? Porque eu já tenho que a reta R2, ela pode ser descrita como z igual a x sobre 3 mais 7 sobre 3, e o y vai ser igual a quem? Eu vou fazer o mesmo processo, e y mais 3 sobre menos 2 igual a x menos 5 sobre 3. Passo menos 2 para o outro lado, então vai ficar assim. Y igual, y mais 3 igual a menos 2 terços de x mais 10 terços. Ok. Isso aqui vai ser, então, né, eu tenho que y é igual a quem? Passo mais 3 para o outro lado, vai ficar menos, então fica menos 2 terços de x. Agora, eu passei para o outro lado, então passo menos 3. Mais 10 sobre 3, menos 3. Quando eu fizer o MC desses dois aqui, vai dar vai ficar 10 menos 9 sobre 3. Ou seja, 1 sobre 3. Isso implica dizer que vai ser menos 2 sobre 3x mais 1 sobre 3. Enfim, é só conta, né? Eu aconselho que depois de terminar a aula, se vocês tiverem oportunidade, tente resolvê-las. Está sendo gravada, né? E me lembrem insistentemente de enviar o material para vocês. Rodrigo, você recomenda algum aplicativo para ficar bombardeando de mensagem? Programar de 15 em 15 minutos, mandar mensagem para fulano. Eu acho que o próprio Google Assistente deve fazer isso, viu? Vou pesquisar, estou precisando. Então, olha, depois desse trabalho todinho, dá um pouquinho de trabalho, mas é só conta, né? Vamos lá. A gente consegue encontrar uma equação reduzida para ambos os termos, né? Lembrando, olha que interessante, essa questão ela só pediu uma coisa, mas ela cobra tudo. Então, uma prova de geometria analítica pode acontecer isso. Você pede uma coisa, mas na questão ela vai exigir que você faça tudo. Então, olha, agora,
Se você tem y igual a isso daqui. Opa, ganhei chocolate aqui. Y igual a esse outro, e eu estou interessado no mesmo ponto de interseção, então implica dizer que eu posso igualar essas duas expressões, ou seja, 2x menos 5 é igual a menos 2/3 de x mais 1 sobre 3, né? Então, quando eu faço isso, eu vou conseguir evidenciar o x e descobrir qual é o valor dele. Então, 2x mais 2 sobre 3x igual 1/3 mais 5. Então, aqui, 6x mais 2x sobre 3 igual a 1 mais 15 sobre 3. Posso cortar? Então, eu descubro que 8x é igual a 16. Ou seja, eu descubro que o valor de x é igual a 16 dividido por 8, que é igual a 2. Ou seja, o valor de x é 2. Então, vou substituir. Eu sei que x é 2. Y vai ser quem? Vai ser 2 vezes 2, 4, menos 1, que vai dar menos 1, né? E z vai ser quem? Menos 2 mais 5, 3. Então, o ponto de interseção é 2, menos 1 e 3. Para verificar se eu chupei prego ou não, ou seja, se eu errei ou não, eu posso aplicar também nesse outro caso aqui. Tem que dar o mesmo ponto. Ora, é a interseção dessas duas retas. Então, eu vou aplicar o x, né? Então, y vai ser igual a menos 2/3 vezes 2 mais 1/3. A gente vai ter menos 4... deixa eu ver, menos 4 sobre 3 mais 1/3. Aqui vai dar menos... não, tá certo mesmo, é o y, não é? Então vai ficar menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Ou seja, o y também foi menos 1. Olha, coincidiu com esse caso aqui. Agora vamos ver o z. Z é igual a 2 sobre 3 mais 7 sobre 3, que dá 9 sobre 3, que é igual a 3. Ou seja, o z também ele coincidiu. Então, é uma maneira de você verificar se a sua questão está certa ou errada. Você aplicando... Ô, Nildo, eu acho que entendi. Então, para você descobrir, você iguala uma coordenada. Por ser uma reta, quando você iguala a coordenada, você encontra o ponto de interseção. Exato. Entendi. Se não fosse uma reta, igualando só uma coordenada, não funcionaria, né? Se fosse uma parábola, por exemplo. Deixa eu ver. Você poderia ter mais de um ponto. Poderia haver mais de um ponto. André, exato. Na realidade, a resposta é que funcionaria, só que teria mais de um ponto, né? No caso, uma parábola, eu não sei se vocês já fizeram isso na vida de vocês, mas você pega uma equação de segundo grau, olha, por exemplo, eu vou pegar uma questão bem simples. Imagine que você tem uma parábola x ao quadrado menos... Deixa eu ver, acho que é 3x mais 2. Essa parábola aqui, né, ela tem raízes, eu acho que é em 1 e 2. Né, 1 e 2. 1 e 2. Né, então, deixa eu pegar aqui Você tem uma parábola que tem raízes em 1 e 2. Então, é uma parábola mais ou menos assim. Eu ensinei a você o truque de calcular raízes de cabeça? Não. O pessoal estão acompanhando aí. Vocês sabem um jeito bem rapidinho de encontrar raízes da equação de segundo grau de cabeça? Vocês já viram isso? Já viu, Piedade? Ok, deixa eu ensinar vocês, então. É assim. Eu não vou demonstrar, mas se quiserem eu demonstro depois da aula.
Você tem uma expressão ax ao quadrado mais bx mais c, né? Essa é a equação do segundo grau. E se você quiser encontrar a raiz, você iguala a zero, porque são os pontos em que zero essas equações aqui. Ok. Quando o a é 1, as coisas ficam bem mais simples de resolver. Por quê? As raízes, elas vão ser menos as somas de b, ou seja, x1 mais x2 é igual a menos b, e x1 vezes x2 é igual a c. Eu já vi isso, sim. Exato, exato. Olha, por exemplo, numa equação como a que eu fiz agora, x ao quadrado menos 3x mais 2. Me digam aí, quais são os números que, quando multiplicados, resultam igual a 2? Quais os dois números, quando multiplicados, resultam igual a 2? Dois números inteiros? 2 vezes 1. Vezes Sim, números inteiros. vezes Né? 2 vezes 1 menos 2 vezes menos 1. Exato. Essas duas possibilidades. Agora vamos somar. Menos 2 mais 1. Opa. 2 mais 1 dá igual a 3. Menos 2 menos 1 dá igual a menos 3. Dá vontade da gente dizer que a resposta é essa. Só que na realidade a resposta é com sinal trocado, porque é igual a menos b. Então a resposta correta vai ser essa daqui. Automaticamente eu descubro que as raízes dessa equação é igual a x igual a 1 e x igual a 2. Isso por algum tempo, né? Lógico que nem toda equação você vai ter a facilidade de perceber isso, mas por bastante tempo. Por exemplo, me responda uma coisa, só de cabeça, quais são as raízes de x ao quadrado mais 4x. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui. 4x menos 5. Ok. Acho que dá. Quais são as raízes? E aí? Oi? Tem gente aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Não está me ouvindo, André? Oi? E aí, Lucas? Quais são as raízes dessa equação aqui? Sabe de cabeça? Deixa eu só ajeitar uma coisa. Tente responder aí enquanto eu vou conectar esse computador na energia. Isso não funciona, né? Ok.
Lucas, você consegue calcular usando o Bhaskara as raízes dessa bicha aqui? Você lembra? Usando o Bhaskara, vamos aqui usando o Bhaskara. A é igual a 1, B igual a 4, C igual a menos 5. Ou seja, o delta. Delta é B ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 5. Quer dizer, vai ser 16, aqui tem menos com menos mais 20, né? Isso aqui dá igual a 36. Aí x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual, quem é b é 4, então vai ser menos 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes 1, ou seja, menos 6 mais 4, ou menos 4 mais 6 dá 2 positivo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x' é igual a 1. O x, duas linhas, é igual menos 4 menos 6 dá 10. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Ou seja, a resposta foi 1 e 5. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Ok. Então, como é que eu conseguiria descobrir isso de cabeça? Simples, olha. Quais os números que, quando multiplicado, dá igual a menos 5? Números inteiros. Números inteiros são o próprio 5 vezes menos 1. Ou menos 5 vezes o 1 positivo. Então, você tem duas possibilidades aqui para encontrar essas raízes, né? Aí, agora, qual é a outra possibilidade? O que a gente faz agora para descobrir quem é? Você soma os resultados, né? Menos 5 menos 1 dá 4 positivo. E esse menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, a solução sempre vai ser o contrário disso daqui, né? É menos 4. Ou seja, a resposta vai ser isso aqui. E a gente disse que a gente tomou menos B. Aí, só voltando aqui para... depois vocês dão uma procuradinha, né, esses truques para resolver a equação de segundo grau de cabeça. Mas o que eu queria mostrar a vocês é o seguinte. Se você tiver uma reta que passa aqui e corta essa parábola em dois pontos, quando você faz uma igualdade, por exemplo, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a essa reta aqui que eu vou chamar de x, por exemplo, uma reta x. Quando você faz essa igualdade, ao resolver essa equação aqui de segundo grau, na realidade você está encontrando os pontos em que essa reta toca essa parábola, tá entendendo? Como no caso aí você tem uma parábola, você tem essa situação que ela toca em dois pontos, então você encontra dois resultados. Mas se você tivesse um ponto tangente aqui, olha, a solução ela seria apenas uma. Da mesma forma, se você tivesse pegado abaixo do vértice, não haveria solução, né? Porque você não encontraria... Provavelmente o delta vai ser negativo nessa situação, porque não tem como, né? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido isso. O som está muito baixo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Som... Melhorou um pouco? Piedade, melhorou um pouco? Deixa eu ver aqui. Oi, som.
Ok. Então, olha, eu espero que vocês tenham aproveitado isso, entendido alguma coisa, mas o nosso assunto mesmo, a gente não começou, né? Que é planos, mas essa aula de planos é bem rapidinha também. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui foi uma revisão da aula passada, de um tópico que não ficou tão claro, né? Então eu quero falar um pouquinho de planos agora. Não sei, está travado aqui. Ocultar, deixa eu tentar configurar aqui o som. Fones de ouvido, ok. Microfone, ok. Tá bom, acho que... Olha, em relação a plano, a análise que a gente vai fazer vai ser bem similar à análise das retas, né? Como assim? Para você determinar a equação do plano, você precisa de algumas coisas, que é de um ponto, que pertence, obviamente, a esse plano, de um vetor, que é chamado de vetor normal ao plano. O que seria um vetor normal ao plano? Um vetor que faz 90 graus. Então, o que acontece? Pensem comigo. Imagine que você tem um plano aqui e você sabe que que o ponto A, ele pertence a esse plano π. E você sabe que esse vetor n é um vetor normal, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. A minha pergunta é o seguinte: se eu tomar um ponto P qualquer, um ponto X, Y, Z, um outro ponto P que pertence ao plano, e criar um vetor chamado AP, qual vai ser o resultado do produto interno entre N e o vetor AP? Vai dar igual a quanto? Quanto dá o produto interno, ou produto escalar, que é a mesma coisa, de um vetor N, que é normal ao plano, com um vetor formado por AP, onde A é um ponto do plano e P também. Qual é o valor, qual é o resultado disso daí? É zero, Ronildo? Oi, não escutei. É zero? Só um instante, deixa eu ver aqui, teve um ruído. Eu acho que só um instante. Microfone. Devia estar aparecendo no fone de ouvido. Ok. Tem uma ideia. Só um instante. Deixa eu só entrar por aqui. Me empresta aí o seu fone. Meu fonezinho. Deixa eu pegar aqui um fone que vai ficar melhor de eu ouvir vocês. Tá tudo enganchado aqui.
Oi, pronto, agora sim. Eu estava falando. Sim, Piedade, eu vou falar assim, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem agora? Ok, então voltando aqui porque a gente estava falando. André, tu disse uma resposta. Foi zero, foi que você falou? Que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor formado por AP é igual a zero. Por que é igual a zero, né? Você sabe que esses dois vetores eles são ortogonais, ou seja, tem um ângulo entre 90 graus. Se eu trouxesse, por exemplo, o ponto A para cá, a gente teria esse vetor aqui que faz um ângulo de 90 graus com ele, né? Então, a gente aprendeu que o produto escalar entre dois vetores com 90 graus, né, vai ser igual a zero. Ok. Então, sabendo disso, e sabendo que, por exemplo, primeiro, o M é igual a ABC, é um vetor. E o ponto A é chamado de x1, x2, ou y1 e z1. E o ponto P é x, y, z. Implica dizer que a gente tem assim, olha, o vetor AP é igual a P menos A. Ou seja, vai ser x, y, z menos x1, y1 e z1. Logo, a gente vai ter x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Né? Então, fazendo isso, você vai ter ABC escalar x menos x1, y menos y1 e z menos z1 sendo igual a zero. Fazendo aqui a distributiva, porque vai ser coordenada a coordenada, né? Vai ser A vezes x menos x1. Estou aplicando aqui o produto interno, mais B vezes y menos y1, mais C vezes z menos z1 igual a zero. E só para finalizar, aplica a distributiva. Então, vai ficar AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ opa, é menos, CZ1 isso igual a zero. Vou só reorganizar. AX mais BY mais CZ menos. Eu botei um menos aqui, você vai ter AX1 mais BY1 mais CZ1. Isso igual a zero. Se vocês prestarem bem atenção, isso daqui tudo vai ser um número. Vai ser um número, por quê? Porque A é um número, X é um número, ou X1 é um número, B é um número, Y é um número, C é um número, Z é um número também. Então, isso aqui vai ser um número. Vou chamar ele de D. Só que X, Y e Z são variáveis, né? Então, a gente tem AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Essa equação que a gente tem aqui é chamada de equação geral do plano. Como assim equação geral do plano? É a equação que gera o plano inteiro, tá certo? Deixa eu passar aqui o slide. Né? Então, olha, para você calcular a equação de um plano ou extrair as informações de um plano, simplesmente vai precisar de AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde X, Y e Z são as variáveis, e A é o coeficiente, B é o coeficiente, C é o coeficiente do vetor diretor. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, um plano assim, olha, 2x menos 3y mais z mais 4 igual a zero, e você quisesse extrair dele um vetor normal desse plano, ou seja, um vetor que faz um ângulo de 90 graus com ele, o que você teria que fazer? Primeira coisa, se eu quisesse extrair o vetor n, né? Eu vinha aqui e pegava os coeficientes nessa ordem, né? Que é 2
menos 3 e 1. Né? Ah, só uma observação que eu lembrei agora, quando eu estava corrigindo a prova de vocês. Teve muita gente mesmo que errou uma coisa. Quando resolveu o produto vetorial, caiu, por exemplo, assim, 2i mais k menos 2j. Aí, quando foram transformar isso em coordenada, colocou 2, 1 e menos 2. Está errado isso aqui. O correto é obedecer a ordem IJK, tá certo? O correto seria 2, menos 2 e 1. Então, tomem cuidado em relação a isso. Do mesmo jeito aqui. Então, o valor associado ao x é o 2, o valor associado ao y menos 3 e o valor associado ao z é igual a 1, certo? Então, vocês vão ter exatamente o vetor diretor do plano. Aí uma pergunta pode surgir, mas professor, como é que eu extraio pontos do plano a partir disso daí? É simples. Você atribui os valores que você quiser a x e a y e descobre o valor da terceira variável. Ou assim sucessivamente. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho esse plano aqui, 2x menos 3y mais z mais... Opa, aqui é um z. Z mais 4 igual a 0, e eu quero saber os pontos que estão nesse plano. Como é que eu posso fazer? Simples. Eu boto o x, o ponto que eu quiser, por exemplo, 0, o y, o ponto que eu quiser, 0 também, e descubro o z, né? Z mais 4 igual a 0, ou seja, z é igual a menos 4. Z é igual a menos 4. Dessa forma, eu descobri um ponto que está nesse plano. Deixa eu ver outro exemplo. Se eu atribuir, sei lá, 100, né? 2x menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Se eu dissesse que x era igual a 100, eu teria 200, y igual a 100 também. Ou x igual a 100, y igual a 100 também. E eu quero saber o valor de z. Então, menos 300 mais z mais 4 igual a 0. Então, vai ficar menos 100, menos 96, z igual a 96. Né? Então, eu teria também um outro ponto, né? Que era 100, 100 e 96, que é um ponto que pertence a esse plano. Né? Deixa eu ver outra coisa importante. Eu acho que vocês já estão bem saturados hoje, né? Mas olha, qualquer vetor, se eu tenho um vetor n que é normal a esse plano, qualquer outro múltiplo dele também vai ser normal ao plano. Né? Se eu pegasse nesse exemplo que eu citei o vetor 4 menos 6 e 2, ele também seria um vetor normal para esse plano e eu poderia usar ele para descrever. Tá certo? Então, pessoal, acho que tá bom, né? Vocês já devem estar muito saturados. Em relação à prova, pronto, uma pergunta de piedade. Eu vou colocar a reposição dela, já tinha passado, né? Foi na quarta, eu acho, atrasada. Mas eu vou colocar ela novamente segunda-feira que vem, tá certo? Vocês vão ter o dia inteiro para resolver. Vou deixar ela aberta, não vou deixar limitada a 4 horas, não. Quem saiu mal, pode fazer. Quem não se saiu tão bem, pode fazer também, certo? Eu só peço que tentem fazer, não colhem, né? Porque, enfim, eu não me importo que você tire nota boa, nota ruim, não importa que você aprenda, né? E eu tiro isso por meu exemplo. Quando eu paguei essa disciplina, a primeira nota eu tirei 2,5, né? Foi muito difícil para mim e eu consegui aprender, né? Mas para aprender, isso é muito importante e vale para todo mundo, né? É fundamental pegar o livro, é fundamental ler, né? É fundamental assistir, resolver exercício, né? E é perigoso você se limitar só àquilo que o professor lhe dá. E, por exemplo, se ele falar uma besteira, né? Então, se ele ensinar uma coisa errada, então você tem que estar questionando, você tem que estar participando, né? Porque senão fica complicado, né? Então,
Olha, aqui só tem mais algumas coisas que... Deixa eu ver. Pronto, deixa eu pegar esse exemplo aqui, eu já liberto vocês, né? Obtém a equação de um plano que passa por A e tem n como vetor normal. Ou seja, eu sei que nesse plano, o ponto A, ele pertence e tem um vetor normal n aqui. Então, como é que eu posso fazer? Eu crio um vetor AP, que é quem? É P menos A, ou seja, x, y, z. Sempre o P vai ser x, y, z, né? Menos o A, que é 2 menos 1 e 3, e eu descubro que AP é igual a x menos 2, y mais 1, z menos 3. E o vetor n, né, é igual a 3, 2 e 4, menos 4, desculpa. Então, eu aplico o produto vetorial, n vetorial AP, e eu já sei que isso aqui vai ser igual a zero. Então, vai ficar como? 3, 2 menos 4, escalar x menos 2, y mais 1, z menos 3. Aplica a distributiva, né? Então, vai ficar 3x menos 6, mais 2y mais 1, mais... Aqui é um menos 4, né? Então, fica menos 4z mais 12. Isso daqui é igual a zero. Ou seja, vai ser 3x mais 2y menos 4z. Aí aqui eu somo esses termos, né? Vai dar menos 5 mais 12 mais 7. Mais 7 igual a zero. Ou seja, o plano que eu tenho aqui vai ser esse. E se vocês quiserem verificar de alguma maneira, vocês podem usar o GeoGebra, né? Deixa eu mostrar aqui. GeoGebra 3D. Se eu escrever uma dessas equações aqui, ele gera o plano, né? Cadê aqui? Opa, eu passei do canto. Deixa eu tentar. Vamos ver se dá certo. 3x, 2y, 3x mais 2y, e o outro vai ser o quê? Menos 4z mais 7. Menos 4z mais 7 igual a zero. Opa. Ele não entendeu aqui. Ok, pronto, deu certo. Esse plano que eu criei, aqui, ó, esse verde, vocês estão vendo minha tela? Ok. Esse plano que eu criei foi o que eu acabei de fazer. E para a gente verificar se está correto, só ir lá, né? E fazer de outra maneira. Olha, se eu fizer um plano, aí ele vai dar as possibilidades, né? Eu posso usar um ponto e um vetor, né? Que é esse caso que a gente está fazendo. O ponto que a gente está analisando aqui é 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. E o vetor normal é quem? É 3, 2 menos 4. Se eu não tiver feito nada errado, ele está dando errado. Deixa eu ver. Ele não entendeu o vetor, né? Deixa eu ver, fazer um negócio. 0 igual a 0, vetor, vou chamar o ponto P, ou ponto B, é igual a 3, 2 menos 4. E agora o vetor, vou chamar V. V é igual a vetor, ponto inicial, ponto final. O,
V. Ok, vou só ocultar ele. Pronto, pelo desenho dá para perceber que esse vetor ele é ortogonal, né? Ele faz um ângulo aqui de 90 graus com plano. Não estou conseguindo girar, mas ele tem um ângulo de 90 graus aqui, ou não. Deixa eu ver. Bom, tá bom por hoje, né? Eu saturei aqui. Eu acho que vocês também. Mas, Piedade, você entendeu em relação à avaliação? Segunda-feira, o dia inteiro, né? Vai estar de 12 da noite até 12 do outro dia. Ok? Ok, Piedade? Pronto. Aviso pessoal, né? Vocês, não sei se vocês têm contato com outros colegas, mas a gente tem, sim, a gente tem pessoas que frequentam sempre, né? A gente tem o Pedro, que está em todas as aulas, a Piedade, tem o André, tem o Atiele, tem o Lucas, o Daniel também, né? E tem o Guedes, tem o Edson, se não me engano. Então, quem tiver sido prejudicado, quem se sentir prejudicado, pode fazer novamente. E deixa eu ver o que mais. E tá bom. Deixa eu desligar aqui. Obrigado pela atenção e qualquer coisa pode falar. Professor, Oi. então a prova vai estar disponível na segunda-feira, não é isso? Durante Sim. 24 horas. E os Exato. assuntos são os mesmos, no caso, né? Da primeira unidade. Sim, Os da assuntos... primeira unidade. No caso, a primeira, certo. Tá certo, eu vou resolver algumas questões. Qualquer dúvida eu vou lhe procurar, tá certo? Pronto, tá certo, viu? Boa prova para vocês e no que precisar podem contar comigo. Tá bom, obrigada. Tchau. Deixa eu ver. Até mais, André. Depois a gente conversa. Boa noite, Daniel. Tchau, Lucas. Lucas é numa disciplina de funções, né? Vai estudar basicamente funções. Eu posso explicar para você depois, dá certo? Vou ter que resolver agora uma coisinha. Pronto. Então, mas depois me lembre, eu sei que você não faz eu me esquecer, não. Você pode falar comigo mesmo, viu? Depois a gente conversa. Tchau.